Esperando carregar. Live do 15 segundos. Já tem que fazer uma referência aqui. Opa! Entrou aqui já no YouTube. Deixa eu entrar aqui. Tudo certo? Já está online? No YouTube já está online. Pronto, deixa eu só organizar aqui. Pronto, vamos lá? Vamos. Tô não, Wilson. O microfone não está tudo, não? Olha, tem backstage. Como é que faz para botar um apontador? Eu acho que só quem estava transmitindo bola com Como é? Alguém sabe como é o apontador? Eu acho que só quem está transmitindo a apresentação consegue colocar o apontador. Tá certo. A essa altura eu não consigo mais nada, hein? Vamos lá? Já tem alguém na sala? 24. Vamos lá? Bom, pessoal, boa tarde. Então, a gente decidiu fazer uma live hoje por diversos motivos. O primeiro deles é que essa é a primeira live do programa de pós-graduação em genética, tá, que é destinado aos alunos e docentes do programa. E isso já seria um bom motivo. E essas lives acontecerão todas as quartas-feiras, sempre nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E outro motivo é aproveitar a oportunidade e apresentar os resultados do que nós temos já produzido a respeito do projeto de sequenciamento genômico SARS-CoV-2 que está sendo desenvolvido aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Acho que para quem me conhece sabe que eu gosto de começar pelo final, começando pelos agradecimentos, e não seria diferente dessa vez, tá? Que um projeto desses só é possível graças à colaboração de muitas instituições e de muitas pessoas. Então, os nossos agradecimentos à Universidade Federal de Pernambuco, à sua Proreitoria de Pesquisa e Inovação, a ProPesqui, a Proreitoria de Pós-Graduação, a FAD, que nos deram e nos têm dado todo o suporte logístico para que o projeto se torne viável, ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério da Educação pelo financiamento, e ao NUPIT pela parceria, né? Como vocês vão perceber no decorrer dessa apresentação, as amostras que estão sendo produzidas, estão sendo processadas,
Elas são oriundas do Laboratório Central de Pernambuco e processadas no PIT. E temos também a colaboração da Fundação Oswaldo Cruz, através do seu Instituto Ageu Magalhães, aqui no Recife, no campus que funciona no campus da Universidade Federal de Pernambuco. A equipe envolvida é bem grande, e eu não vou nem tentar ler o nome de todo mundo, porque vocês percebem aí a dimensão da equipe envolvida, tá? Então, mas eu vou fazer agradecimentos especiais ao professor Arthur Coutinho, que é o gestor da FAD, ele que tem feito, ele e a sua equipe, né, que tem feito, tem cuidado de todo o processo de aquisição de insumos e equipamentos necessários à realização desse projeto. A professora Carol Leandro, nossa pró-reitora de pós-graduação, a professora Tereza Araújo, também da pró-reitoria de pós-graduação, e ao professor Pedro Carelli, nosso pró-reitor de pesquisa e inovação. Bom, esse slide tem a única função só de chamar a atenção para o aspecto do que foi a concepção do projeto e como é que ele vem sendo desenvolvido. O projeto é voltado para sequenciamento genômico, que a gente espera chegar até 400 cepas do novo coronavírus, e também sequenciamento de exomas completos de pelo menos 100 pacientes acometidos pela COVID. Obviamente que um projeto dessa natureza, ele se justifica tanto pela importância dos dados que são gerados, né, que vai nos permitir conhecer um pouco mais da história evolutiva desse vírus que impactou e tem impactado, né, a saúde pública mundial, mas tem um subproduto que é bem importante do ponto de vista institucional, que diz respeito à ampliação da capacidade da plataforma de sequenciamento genômico da Universidade Federal de Pernambuco. Funciona o Centro de Biociências dessa universidade. O projeto ele foi sendo amadurecido em diferentes momentos. Inicialmente, houve a liberação de recursos oriundos do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, né, que naquele momento nos permitiria sequenciar até 80 genomas de 80 cepas do SARS-CoV-2. Numa segunda fase, houve uma dotação orçamentária através da UFPE e do Ministério da Educação, que permitiu a ampliação do número de genomas a serem sequenciados. A estimativa é que a gente atinja algo parecido com 400 genomas. E, no terceiro momento, também através de uma dotação do Ministério da Educação, canalizado para o projeto através da UFPE, foram disponibilizados recursos para o sequenciamento dos exomas completos de pacientes acometidos pela COVID-19. Esse é mais ou menos o fluxo de idealização e de trabalho do projeto, que começou com o reconhecimento da demanda institucional, quando a universidade resolveu que era importante para a instituição esse tipo de abordagem, além de várias outras que são encampadas aqui pela instituição. E a partir da disponibilização desse reconhecimento e da disponibilização de recursos, foi possível consolidar a plataforma de sequenciamento através da aquisição de um equipamento, um sequenciador de nova geração, no caso aqui da Universidade Federal de Pernambuco é um MySeq, da Illumina. Em seguida, discutimos quais seriam as melhores estratégias de sequenciamento, tentando conciliar os recursos disponíveis com a qualidade de resultado que deveria ser apresentada. Depois foram discutidos critérios para a seleção das cepas, para que a gente pudesse garantir a melhor representatividade do ponto de vista epidemiológico aqui do estado de Pernambuco. Depois, com isso, foi definida a origem das cepas, tá? Então, foi estabelecida uma parceria com o NUPIT, através de parceria direta com a professora Maíra Pita e com a professora Michele Pereira. Foi definido o número de cepas a serem sequenciadas. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco. Partiu-se, então, para definição de orçamento e aquisição do insumo. Esse aqui é um gargalo que acho que todos os grupos
acabam passando, né, em função da imensa demanda internacional pela aquisição de insumos. Então, a gente teve que ficar na fila também, e isso atrasou um pouco o início das nossas atividades. Mas isso, uma vez resolvido, partimos para a obtenção das amostras propriamente ditas, preparação das bibliotecas, sequenciamento e, finalmente, análise das sequências, que é um trabalho que vem sendo realizado por diversos pesquisadores, como vocês poderão ver. Bom, para falar sobre as coisas que estão sendo feitas, enfim, são temas que representam diferentes níveis de complexidade, eu resolvi, dessa vez, convidar os membros da equipe, né, as pessoas que estão mais próximas, né, da concepção e da execução, para falar um pouco sobre o andamento do projeto. Tá? Eu acho que é uma questão de praticidade, enfim, que o meu papel nesse momento é de tentar manter o grupo coordenado para que os resultados sejam produzidos, mas é importante que os meninos que estão no dia a dia tenham essa oportunidade de externar a vocês o que está sendo feito e como está sendo feito. E aí temos aqui no nosso ambiente o Dr. Marcos Higuera. Dá um tchauzinho, Marcos Higuera. O professor Marco Katzenberger, que é professor do Departamento de Genética da Universidade, divide aqui a estrutura do Laboratório de Bioinformática e Biologia Evolutiva comigo. A doutora Eide Lacerda, que é técnica do Laboratório de Bioinformática e Biologia Evolutiva, e ela que coordena a rotina de sequenciamento. Temos o Dr. Wilson Silva Júnior e Dr. Sérgio Paiva, que eles vão falar um pouquinho mais lá do meio para o final, que são eles que vão apresentar os resultados das análises computacionais que estão sendo realizadas a partir dos dados. Então, eu gostaria de convidar... Quem vai falar primeiro? Higuera ou Eide? Sou eu, Valdir. Pronto, então fica à vontade. Você me avisa que eu vou passando os slides, tá bom? Tá Okay, certo. obrigado, Eide. Então, obrigada também. Boa tarde, então, a todos. Queria agradecer, né, a oportunidade também de estar falando um pouquinho aqui desse projeto tão importante para Pernambuco, para o Brasil. E eu, junto com o Marcos, a gente vai falar um pouco, então, da nossa rotina, como tem sido para o preparo e o sequenciamento dessas amostras de SARS-CoV-2. Então, pode passar, professor. Então, só para contextualizar um pouquinho, o sequenciamento, como o próprio nome já diz, é uma metodologia que tem por objetivo identificar a ordem de nucleotídeos presentes em uma amostra de DNA, não é? A gente adotou nesse projeto uma metodologia de sequenciamento de nova geração, que é uma técnica bem diferente da técnica já tradicional de Sanger, que a gente conhece, né, tem mais familiaridade, mas resolvemos adotar essa pela grande quantidade de dados gerados, né? Então, quando a gente compara o sequenciamento de NGS com o de Sanger, o número de dados, a quantidade de dados gerados é infinitamente maior. E no caso do coronavírus, quanto mais informação a gente tiver, mais estratégias para a gente lidar com ele a gente vai ter. E a própria técnica em si, ela difere da de Sanger, apesar de serem sequenciamentos e da gente ter essa ordem de nucleotídeos depois identificadas, mas a técnica em si, ela é bastante diferente da tradicional. Aqui ao lado, a gente pode ver um pouco do que já se tem de sequenciamento do novo coronavírus. Então, até o momento foram sequenciadas aproximadamente 85 mil cepas, e no Brasil, cerca de 781 amostras de SARS-CoV-2 já foram sequenciadas. Pernambuco
Pernambuco tem aproximadamente 46 genomas depositados, então é importante que a gente se una nesse esforço mundial, né? Tanto Pernambuco quanto o Brasil possam se unir a esse esforço mundial e gerar mais informação genética sobre o vírus. Então, o que a gente vai falar um pouco é como a gente consegue obter essas sequências aqui no nosso laboratório. Pode passar. Então, as amostras de pacientes com suspeita de Covid-19, elas são coletadas e são encaminhadas para o LACEN, e do LACEN, elas são redistribuídas para outros laboratórios aqui no estado. E aqui na UFPE existe esse ponto de apoio tão importante no diagnóstico, que está localizado no laboratório, no núcleo de pesquisa em inovação terapêutica Sueli Galdin. Então, vocês estão vendo aí nessa foto a sala número 1, onde as amostras são recebidas e dá-se início ao processo de extração do RNA e os testes de PCR para comprovação da presença do material genético do vírus. As amostras que são positivas para o corona, elas são, as amostras de RNA, no caso, são encaminhadas, então, para nosso laboratório, que fica aqui na plataforma de sequenciamento, do Centro de Biociências. Pode passar? Então, até o momento, a gente recebeu, fizemos a primeira leva de amostras, né, de 92 amostras positivas para o SARS-CoV-2, e estamos trabalhando com amostras tanto da região metropolitana, né, aqui de Recife, 39 amostras, quanto amostras da Zona da Mata, Agreste e Sertão Pernambucano, né, totalizando aí 92 amostras até o momento. Pode. Então, as que as amostras positivas para o SARS-CoV-2 chegam aqui no nosso laboratório, elas passam por uma avaliação da concentração desse RNA viral, e aquelas que têm a concentração mínima ideal, elas são selecionadas e elas são transcritas, né? A gente passa por uma etapa de transcrição reversa do material genético do vírus para que a gente possa ter uma molécula mais estável para se trabalhar. E a partir daí, com o cDNA, a gente vai partir para a construção das bibliotecas genômicas. Então, no próximo slide, a gente tem aqui as etapas de preparo das bibliotecas. Uma vez preparada, as bibliotecas, elas passam por uma etapa de amplificação que acontece no equipamento, no MySeq, que vai ser explicado por Marcos. Essa amplificação também é conhecida como geração de clusters, e depois sequenciamento em síntese para identificação de base a base, e, por fim, a análise dos dados. Pode passar, professor. Então, durante a preparação das bibliotecas, a gente precisa gerar fragmentos de tamanho adequado. Para quem não conhece essa metodologia, para que a gente possa sequenciar o genoma completo dessas cepas, a gente precisa amplificar diversas regiões do genoma, de maneira que a gente possa fazer a cobertura completa. Então, após a transcrição reversa, a gente faz uma amplificação, uma PCR multiplex, com cerca de aproximadamente 240 pares de primers, que vão lá ao DNA-alvo do vírus. Esses primers foram desenhados especificamente para o coronavírus, e a gente vai gerar, então, vários fragmentos, de maneira que a gente possa fazer essa cobertura total. Uma vez esses fragmentos amplificados, a gente passa
por uma etapa, gerir dímeros de primers e preparar esses fragmentos para a etapa posterior, que é a adição de adaptadores. E, além de adaptadores, eles também têm uma sequência index que serve de identificação posterior, que vai ser utilizada durante a etapa do sequenciamento. Pode passar. Então, esses adaptadores, eles são extremamente importantes dentro dependente do inserto do seu DNA, que ainda é desconhecido, a gente conhecendo essas extremidades, a gente pode direcionar nas etapas de amplificação da biblioteca e de sequenciamento. Então, nessa etapa de adição de adaptadores, a gente coloca, tanto na extremidade 5' quanto 3', os adaptadores que vocês estão vendo aí em verde, o P7, e em rosa, o P5, que eles vão ser extremamente importantes na etapa de clusterização, acontecer à frente. E essa região amarela e azul, que a gente está vendo, chamada RD2SP, RD1SP, eles vão servir de ancoragem para os primers de sequenciamento. Essa estrutura, ela é similar a todos os fragmentos que foram gerados durante a PCR, mas o que difere entre elas são essas regiões index 1 e index 2. Então, a gente sequencia tanto na direção 5', 3', quanto na direção 3', 5', e por isso esses índices, eles garantem a identificação posterior dessas amostras. Após a adição desses adaptadores, a gente faz uma limpeza para retirar qualquer tipo de fragmentos que não estejam no tamanho adequado, ou dímeros de primer também. E aí a gente faz uma nova amplificação, agora com a presença desses adaptadores. Então, a gente amplifica a biblioteca e faz uma nova limpeza e uma etapa de checagem para saber se a biblioteca funcionou, se está tudo ok. Que é o próximo slide. Então, essa checagem, ela também é importante para que, antes de que a gente coloque no sequenciador, a gente verifique a concentração dessa biblioteca, ela precisa estar numa concentração ideal, para evitar essas duas situações extremas, né? Se tiver pouca concentração da biblioteca, elas podem gerar underclusters, ou se tiver muito concentrada, pode gerar uma situação de overcluster. E em nenhum dos casos a gente consegue um bom sequenciamento. A gente não consegue fazer a leitura. Então, caso ela esteja muito concentrada, aí a gente dilui para a concentração ideal, e aí a gente encaminha essa biblioteca para o equipamento, né? Que é a etapa que Marcos vai poder explicar em relação ao que acontece dentro do equipamento, neste momento. Oi, gente, boa tarde. Então, aqui nessa etapa, dando continuidade ao que ele estava falando, a gente vai falar um pouquinho do que acontece dentro da máquina. Então, como vocês podem ver no slide, a gente tem do lado esquerdo do slide o MySeq, que é o equipamento que foi adquirido aqui pela plataforma DAIB, e nele a gente vai ter dois compartimentos. No primeiro compartimento, a gente vai colocar o cartucho, as amostras, geralmente a gente coloca 600 microlitros com as amostras, com todas as amostras nesses 600 microlitros, que é um pool, e a gente coloca no compartimento da direita do equipamento, que é onde vocês podem ver se com a luva colocando um cartucho dentro desse compartimento. E do lado esquerdo a gente coloca, que é basicamente onde vai acontecer todo o sequenciamento. Então, se vocês observarem, onde tem a luva segurando uma espécie de chip, então essa é a flow cell,
tem um detalhe que é em forma de U, que justamente são as lanes onde acontece as reações de amplificação dentro da máquina e o sequenciamento propriamente dito. Você pode passar, por favor, professor? Então, o sequenciamento, ele começa, como já havia falado, na geração dos clusters. Então, vai haver uma amplificação, e nessa amplificação, cada amplicon, cada fragmento, que está lá grudado na lane, porque vocês lembram que ele falou que esses fragmentos, eles possuem adaptadores. Esses adaptadores, eles ajudam ao fragmento a se ligar na lane. Então, vai haver uma série de amplificações, o que eles chamam de amplificação por ponte, que o fragmento ele forma uma ponte onde a outra extremidade se liga à região complementar do outro adaptador, então ele começa a haver uma amplificação. Então, esse fragmento ele vai ser amplificado diversas vezes até formar um todo. E é justamente essa amplificação que vai facilitar com que a máquina visualize a hora que os nucleotídeos forem inseridos e faça a leitura com base nisso, porque é toda a imagem. Então, depois da formação de cluster, é o que vai dar início ao sequenciamento em si, que é no próximo slide. Isso, obrigado. E pronto, justamente nessa fase, após a formação do cluster, que a gente vai ter o sequenciamento propriamente dito. Então, vão ser jogados lá na lane da FOF e nucleotídeos marcados com fluoróforo. E na hora que esses nucleotídeos eles estão incorporados pela DNA polimerase na sequência que está lá grudadinha no cluster, vai haver uma emissão de luz e a máquina ela capta essa emissão de luz e traduz essa emissão de luz em uma letrinha, em um nucleotídeo. Então, à medida que vai havendo essa sucessão de incorporação dessas bases, desse nucleotídeo, vai havendo uma emissão de luz diferente, porque para cada nucleotídeo a gente vai ter uma cor. Então, a máquina faz essa leitura e gera uma sequência para aquele fragmento. Então, como na máquina acontecem diversos ciclos, milhares de fragmentos, milhões de fragmentos, nessa máquina ela vai fazer a leitura. Então, como vocês podem ver na parte de baixo do slide, ele tem A, G, C e T, do lado direito, essa imagem com um monte de pontinhos, é justamente o que a máquina lê. Então, ela tem um eixo de coordenadas, consegue localizar cada um desse ponto como sendo um tipo específico de coordenada em um cluster. Então, ela faz a leitura da sequência a partir daí. Então, depois da leitura, ela pega essa sequência de letras, nucleotídeos, coloca tudo num arquivo que é chamado de FASTQ, e nesse arquivo já tem o conjunto de fragmentos de sequências que já vão ser trabalhados em ferramentas bioinformáticas para montar da equipe de bioinformática aqui. Pessoal, eu vou precisar fazer uma coisa rapidíssimo. Quem faz ao vivo sofre. Isso, cadê o Wilson? Pronto. Deu tudo certo. Não mais do que 30 segundos. Pronto. E aí, quem é? Sérgio, vamos lá, Sérgio. Bora lá. Tá tudo bem aí? Posso começar? Tudo tranquilo, meu velho. Então, boa tarde a todos, né, que estão participando dessa live. Depois dessas etapas, né, colocadas pelo Marcos e pela Eide, então a gente vai para as etapas de montagem, né, a gente recebe lá os FASTA-Kill, e aqui a gente tem uma equipe, né, que eu vou pedir licença ao professor, né, para citar, né, a participação, né, nessa etapa do Raul, né, do André e também do Gustavo, além de mim e do Wilson, né, que nós trabalhamos está aí já, né, nessa etapa de montagem, e aí a gente dividiu, né, Wilson, eu vou falar uma parte mais voltada para uma abordagem dos dados em si, né,
e o Wilson vai pegar também esses dados, né, na sequência e vai dar uma visão diferenciada. Então, eu gostaria de... Passa aí, né? Eu vou pedir para tu ir passando, Valdir, pode passar. Então, nessa nossa primeira abordagem, né, a gente recebeu os arquivos FASTA-Kill, são os arquivos brutos, né? Então, esses arquivos, eles precisam primeiro ser avaliados a nível de qualidade, né? E aí a gente utiliza aqui o software FASTA-Kill, né, para fazer essa validação de qualidade, com a importância da gente dar o feedback, né, também para o pessoal que fez a primeira etapa, né? Porque às vezes há problemas e esses problemas no sequenciador, nas etapas anteriores, elas aparecem muito agora nesse momento, né? De qualidade, etc. Né? Então a gente faz esse primeiro filtro de qualidade, né? E desse filtro de qualidade ele sai um arquivo, né? Que vai ser, então, utilizado... Geralmente a gente utiliza todos os arquivos nessa primeira etapa, e aí passa por uma etapa de trimagem, né? Essas sequências brutas são trimadas de diversas formas, então a gente usou 3 estratégias, né, basicamente, com software Tringalore, com Prinsec Lite e com SQL. Essas três sequências, essas 3 abordagens geraram um arquivo FASTA-Kill, cada um, né? E a gente também faz novamente uma verificação de qualidade para ver se passa ou não nesses critérios. Aqui é possível da gente ter esse feedback, né, novamente, onde a gente decide quais são as sequências que vão ou não. A gente pode levar todas as sequências para o sequenciamento para ver, depois dessa etapa, como é que vai ficar ainda. Então, não necessariamente a gente não tira a sequência aqui, né? Mas a gente já sabe mais ou menos, a partir daqui, o que é que pode acontecer, como estão essas sequências, tá? Então, passa aí, Valdir. E a próxima etapa, né, é a etapa de montagem de alinhamento. Então, nós aqui utilizamos uma única proposta de alinhamento, que foi usando o software BWA, né? E depois a gente faz uma estatística em cima disso daí, certo? Tem várias estratégias de estatística, uma delas é o Picard, que tem um módulo dele só sobre a parte estatística, e dentro daquelas 3 sequências anteriores, a gente vai escolher, então, baseado nesses critérios de qualidade, quais foram o melhor. Tá? Para seguir aqui no meu exemplo, eu usei a qualidade, a cobertura como um fator de qualidade. Certo? Então, depois dessa etapa aqui, a gente vai então, para as chamadas de variantes, né? E aqui a gente já tem mais de 3 abordagens diferentes, tá? Com GATK, com VARSCAN e com Python Stats. Certo? Então, depois, a gente faz essas chamadas de variantes e vai para o VCF, né? Gera o VCF, e esse VCF tem uma etapa que eu não coloquei, mas a gente faz a parte de anotação desse VCF, né, para saber exatamente, porque a chamada de variante é exatamente para mostrar onde estão as variações desse genoma, né, dos genomas que a gente alinhou com a referência que a gente escolheu, né, no caso a gente trabalha com a referência da China, né, a referência padrão na literatura, e aí a gente pega essas diferenças, né, e essas diferenças, que são esses marcadores, vão para o arquivo VCF. Tá? Aí a gente novo feedback em relação a esses 3 VCFs para a gente, então, partir para próximas etapas, que são etapas agora de escolha e de verificação dessas diferenças, né, desses biotivos, dessas mutações, prováveis mutações que ocorreram na sequência. Né? Então, tiveram 2 abordagens, basicamente, que a gente fez, né, que eu fiz aqui nesse primeiro momento, para verificar como é que estavam os dados. Né?
E nessas duas abordagens, na primeira foi uma abordagem mais permissiva, onde eu permiti a entrada de mais mutações, certo? E dessas mutações, dessas 1.039 mutações que foi permitida, a gente escolheu o top 100 baseado no critério de análise de componentes principais. Então, foi feita uma análise de componentes principais e a gente, os 100 melhores marcadores, melhor se adaptavam ao conjunto de dados que a gente escolheu, tá? Para fazer essa primeira análise, nessa primeira abordagem. Na segunda abordagem, a gente usou uma abordagem mais seletiva, né? Tivemos 240 mutações, e dessas 240 mutações, a gente escolheu 136 mutações, tá certo? Mas aqui a abordagem de escolha foi diferente na primeira abordagem, tá? Pode mudar. Então, na primeira abordagem, né, aquela que era mais seletiva, menos seletiva, perdão, mais ampla, né, a gente verificou que a formação de 3 clusters, né, basicamente. Pode passar aí, que a outra imagem ela vai mostrar melhor esses 3 clusters, né? Então, esses 3 clusters, aqui, se você olhar a PCA, isso aqui é o resultado da PCA, né? O Factor Map, e ele dá duas dimensões. A primeira dimensão ele conseguiu clusterizar com quase 35%, e aí ele separou bem 3 grupos, né? Predominantemente com região metropolitana e agreste, né? Eu estou com ruído aqui, é muito alto, Valdir, não sei se é de algum microfone. Não, acho que não, Sérgio. Tá bom, melhorou agora, por incrível que pareça. Então, um clusterizou assim bem com as agreste e região metropolitana, né? Foi interessante isso, porque nesse cluster aqui apenas mutações, daquelas 100 mutações top 100, né? Elas conseguiram clusterizar o grupo, esse grupo bem, né? O grupo somente com pessoas da região agreste e metropolitana do Recife. Do sertão, as amostras do sertão, elas foram separadas nos 2 grupos à direita, né? Nesses 2 grupos à direita. E aí, nesses 2 grupos à direita, você tem também região metropolitana, sertão e agreste, né? Então, mas essa abordagem, como eu falei para você, é uma abordagem muito permissiva, tá? É como se a gente estivesse querendo olhar para um conjunto de dados, e existe um princípio, né, que quanto mais dados, melhor, né? Quantos mais dados, melhor para a gente poder analisar. Então, foi isso que foi feito, tá? Nesse primeiro momento. Então, pode passar a próxima aí, Valdir. Então, na segunda abordagem, eu peguei aquelas 3 estratégias, a gente fez um merge das 3 estratégias, dos marcadores das 3 estratégias, tá? E que deu 240 marcadores juntando tudo, né? E desses 240 eu peguei apenas o que foi comum às 3 estratégias, que dá um total de 136 marcadores. Então eu segui agora, nessa segunda etapa, a partir de agora, né? Com esses 136 marcadores, para a gente ver como eles estão definindo os grupos aqui os grupos de pacientes, né? A gente só tem dados atualmente da região, da localidade e de idade, né, dos pacientes. Então, no futuro próximo, a gente vai estar também colocando mais informação, né, aglutinando mais informação nesses clusters para tentar verificar também quais possíveis outros clusters podem estar sendo formados. Tá certo? Pode passar, Valdir. Então, nessa segunda abordagem, foi feito esse heatmap, e se você ver, há bastante homogeneidade, né, nos dados. Então, esse aí foi um heatmap com dados brutos, sem a PCR, sem a PCA, tá certo? Sem a análise de componentes, apenas o heatmap. E a gente vê aqui, onde o Valdir está mostrando aí uma concentração, né, um certo grupo, mais ou menos, parece estar mais ou menos bem definido,
né, esse grupo de amostras aí, né, por esses marcadores, um grupo que não tem muita similaridade, todos os marcadores não mostraram diferenciação, né, e um terceiro grupo lá embaixo, né, de amostras que também tiveram alguma diferenciação, certo? A gente não viu ali um padrão muito bem definido com relação à região. Então, a gente ainda vai descobrir por que esses marcadores estão, de certa forma, clusterizando esse grupo. Tá? Pode passar, Valdir. Então, nessa outra, é justamente agora a análise de componentes principais aplicado àquela análise de grupo. Aí você vê que quando você faz a análise de componentes, ela melhora, né, a clusterização dos dados, tá? E aí aparece aí alguns outliners bem interessantes, né, para a gente estudar, né, que vão ser também estudados direitinho dentro desse contexto dessas amostras, tá certo? E os dois grupos aqui, dois grupos grandes, né, mais ou menos distintos, certo? Pode passar, Valdir. Essa mesma PCA, a PCA aplicada a esse mesmo conjunto de dados, né? Então, a PCA não ficou muito, ela não conseguiu separar muito bem esses grupos, né? Os grupos ficaram bem similares, bem próximos dos outros, e aí, devido, né, obviamente, aquele critério que a gente foi mais rigoroso na escolha dos marcadores, né? Por isso que, na primeira abordagem, por ter sido um critério mais frouxo, vamos assim dizer, né? Então a gente consegue definir melhor, aumentar melhor o leque de possibilidades, né, desses marcadores. Quando a gente aperta muito, então, esses marcadores, por ser, obviamente, né, esse vírus ser bastante, não bastante, mas ser bem homogêneo, né? Então a gente não consegue separar muito bem. É isso que esse está mostrando, tá certo? Então vamos para a próxima aí, Valdir. Porque depois a gente fez também um resultado, né? A gente fez agora uma separação, só para mostrar aqui para vocês, dessas 136 mutações, a gente fez uma separação por região, certo? Por região. Então, por exemplo, a gente viu aqui que no sertão, 9 dessas 136 só apareceram em indivíduos do sertão, certo? 47 só em indivíduos do agreste e 32 só em indivíduos da região metropolitana. Né? Então, eu peguei esse subgrupo agora, né, das 111 indivíduos, e fiz também uma análise, né? Passa aí, Valdir, para ver como é que ele se comportava, né? Dentro do conjunto total de dados. Então, você repara aqui que esses marcadores, esses 111 marcadores, dos 132, né, eles apresentam também uma variação grande, né, na distribuição, mas eles marcam, né, indivíduos, é por isso que ele marca indivíduos nesse grupo, não significa que ele marque o grupo, mas indivíduos nesse grupo. Por isso que depois a gente vai ter que ir atrás desses indivíduos para ver que talvez eles sejam células de dispersão, né? É uma possibilidade, né, de análise para esses indivíduos que foram marcados naqueles grupos. Tá? Passa aí, Valdir, mais uma vez. Bom, e aqui está a anotação, né, foi feita também o trabalho da anotação para todos essas 136 mutações que a gente viu, né? E aqui está separado por região, né? Aqui, obviamente, há sobreposições, né? Aqui há sobreposições de mutações, tá? Aqui não é uma visão onde eu separei unicamente por região, mas de mutações que ocorreram nas regiões. E aí você vê, claro que aqui tem que vamos fazer uma estatísticazinha para ver a predominância dos relacionados a essas mutações.
Tá? Então, até aqui essa é a primeira parte, né? E o Wilson vai continuar, então, porque ele vai pegar as mutações, né, que foram feitas, 240 mutações da análise que ele fez com GATK, não é isso, Wilson? E ele continuou, então, a análise agora fazendo uma visão mais ampla desses dados, tá certo? Então, passa a palavra aí para o Wilson. Vamos lá, Wilson. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde quem estiver assistindo também a live aí, né? Então, Sérgio, obrigado, né? Essa parte também é muito importante, né? Definição de metodologia. É algo que o grupo se cobra bastante, né, em relação a isso. Então, a gente sempre está tentando melhorar a questão das chamadas de variantes, enfim. Então, pessoal, a gente também fez, né, em relação, é importante dar esse feedback para o pessoal da bancada, na questão se a montagem de novo, a montagem de referência ficou boa, né, e, de fato, onde estão os isolados de Pernambuco, né, e quem são eles, né, se a gente tem a plot dos novos aqui, se eles iniciaram uma nova infecção ou vieram de outros lugares, bom, a gente não sabe, a gente vai tentar responder a partir das próximas etapas do projeto. Então, no próximo slide, né, a gente vai tratar, por exemplo, no fluxograma, né, de como foi gerido todos esses dados, né, então, basicamente, é só um resumo do que a gente fez, então não vou mais pegar detalhes aqui, né, o Sérgio já explicou muito bem, né, do que foi feito, então, basicamente, os dados saíram do Illumina, como os dados brutos, né, eles estão armazenados no servidor, lá no laboratório a gente tem um servidor, né, foi feita a qualidade, né, a gente checou a qualidade desses dados, fez também a trimagem e filtragem desses dados em relação a adaptadores e sequências de baixa qualidade e tamanho, tá, então, todos eles por 20, né, foi a nossa métrica utilizada, e passamos para a montagem de novo e montagem de referência, onde de novo a gente gerou os contigs, né, e checamos essa qualidade dos contigs para poder dizer, né, para o pessoal lá da bancada, para eles poderem também entender que as sequências não funcionaram, né, que bibliotecas não ficaram tão boas. Então, na montagem por referência, que é a parte 2, que é no próximo slide, a gente vai poder observar, né, como é que a gente fez essa questão de mapeamento dos reads. Então, a gente utilizou uma ferramenta, né, para fazer o alinhamento desses reads, para ancorar esses reads na referência que a gente utilizou, a referência lá da China, né, e aí a gente pôde indexar esses reads e poder fazer a chamada, né, filtrar esses reads, que inclusive foram filtrados, né, também por qualidade e também por duplicatas. Os reads por duplicatas, eles não são informativos para a gente queria, na verdade, ter a cobertura, né, não a profundidade desses dados. E aí, para a gente gerar os VCF files, né, que são os arquivos com as chamadas de variantes, enfim, depois conseguir aí, né, publicar os trabalhos e poder municiar toda a comunidade científica dos isolados de Pernambuco, não só de Pernambuco, mas também da América do Sul, que é o que a gente está se propondo a fazer, né. Então, professor, por favor. Então, basicamente, essa é o início das nossas qualidades, né? A gente avalia a qualidade do valor de Fred, né? Que é basicamente a chamada, né? A qualidade por chamada dessa base, né? E que é a probabilidade de acontecer um erro, né? Dessa base. Então, enfim, né? A gente já está, para quem, assim, ainda está querendo conhecer, descobrir esses valores, são valores, por exemplo, 1 em 10, 1 em 100, 1 em 1000. Então, a gente adotou, por exemplo, os valores que podem acontecer em 1 em 1000, né? Então, esses erros, assim, a gente esse é o nosso tipo de qualidade, né? E nesse gráfico aí do lado, da direita do slide, a gente consegue ver também a qualidade por sequência, né? Por base, se eu não me engano. Então, a gente consegue ver que a qualidade foi mantida, né? E, enfim, no final, a gente teve no finalzinho, teve bastante qualidade dos reads, basicamente. Nem toda a biblioteca ficou assim, né? A gente tem que salientar que boas funcionaram, algumas não funcionaram, mas boa parte funcionou. Então, professor, por favor. Então, basicamente, na montagem de novo, né, para sumarizar, nós tivemos aí o máximo de 31 contigs, né, por exemplo, uma amostra que ficou bem segregada, né, entre uma conexão e outra, né, entre os arquivos FASTA. A gente teve um mínimo de 2, o que foi bem legal, a gente gostou bastante desse resultado.
O tamanho da montagem, a gente separou em 3 grupos, como maior de 25 mil, maior do que 27 mil e maior do que 29 mil, porque a referência tem 29.903, se eu não me engano, pares de base, tá? A fração do genoma, né, de referência também foi uma métrica muito importante, né? A gente utilizou aí 80%, 85% e 90% do total do genoma coberto. Então, a gente também foi muito satisfatória na montagem de novo, mas a montagem de referência foi um pouquinho melhor, a gente vai ver no próximo slide, né? Então, esse gráfico aí foi a partir da montagem de referência, onde a gente tem um N, a quantidade de Ns por amostra, né? Essa linha em laranja que vocês estão vendo aí, na região basal do gráfico, né? Foi o valor de corte atribuído por a gente, que é de 1%, que é o mesmo do GSED, né? De 1% da qualidade de Ns no total. Então, 300 pares de base foi o nosso ponto de corte. Então, dá para ver aí, né, que grande parte das nossas amostras funcionaram. Então, foi muito bom mesmo. O nosso output e as nossas bibliotecas foram realmente muito boas. Professor, por favor. Esse é um gráfico do valor de cobertura, que é um gráfico, assim, que a gente pode entender, né, que é normal, né, a gente vai perdendo uma população de reads à medida que a gente vai passando pelos tratamentos, então, reads que vão ficar muito pequenos, reads que estão de baixa qualidade, reads que tem muito adaptador, né, acaba aqui caindo nesses filtros aí, então a gente sabe que a cobertura, ela vai oscilar, né, por exemplo, a cobertura esperada e a cobertura observada, por exemplo, a cobertura esperada foi os reads brutos. A gente fez o cálculo, né, baseado no tamanho do genoma, e aí a gente sabe que a cobertura observada ela vai ser um pouquinho menor, porque a gente perde esses reads no processo de trimagem. Professor, por favor. Bom, e essa foi o final na nossa chamada de variantes, né, basicamente nós obtivemos aí 240, né, chamadas de variantes, 249 para ser mais exato, né, e todas elas já foram anotadas, já estão preditas, né, e respectivamente nas suas offs, né, nos genes, né, que compõem o genoma viral de referência. Nós temos aí, como o professor está circulando aí, né, vale salientar, né, aí que são insense, nonsenses, que são silenciosos também. Então, basicamente, temos também a posição dessa mutação, se ela é intergênica, se ela está no exon, né, se tem uma perda, né, ou um stop, né, um stop codon, um start, bom, basicamente nós temos esse aglomerado de informações que a gente vai ter que discutir também, né, novamente, inclusive com os outros isolados da América do Sul, né. Então, professor, por favor. Bom, então, para a gente já conseguir contextualizar, né, a gente tem aí os isolados que foram sequenciados no mundo, né, tem até sexta-feira, que foi o nosso deadline para a gente compor esses dados. A gente tinha 75.644 genomas, a gente aplicou o filtro de qualidade, né, que é o filtro de cobertura, e o estado completo do genoma, né, que foi assim colocado pelo GSED, e a partir daí a gente selecionou os isolados da América do Sul, onde a gente tinha, pelo filtro de qualidade, a gente conseguiu filtrar por 591 genomas. Aqui no Brasil, a gente tem 690 genomas, aí com filtro de qualidade, a gente consegue com 198 genomas. Em Pernambuco, atualmente, né, a gente tem 43 genomas, e com filtro de qualidade cai para 21 genomas, que foi que, né, a gente comentou inicialmente, né, esse número cai por conta do número de Ns na sequência, e números também de pares de bases que são dúbios, né, por exemplo, eu posso ter uma chamada de variante igual e ele volta 2. Lembrando que a gente tem 2 isolados aqui do lab, que é um do Carolo de Recife, que já foi submetido, né, e aí a gente pode contar com eles para fazer as próximas análises. Professor? Então, basicamente, o nosso dataset foi composto por 665 isolados de 8 países, né, conveniendo que um isolado é da China, que foi adicionado à referência, e 271 isolados do Brasil, né, vale salientar que o Brasil foi o único que tem adicionado sequências constantemente, né, houve recentemente um depósito, né, por outro país, se não me engano foi o Peru, exatamente, mas o Brasil tem, assim, se esforçado bastante, né, para colocar mais sequências de banco de dados e poder ajudar, né, ao entendimento desses dados. Então, o comprimento
Isso são bases métricas do alinhamento. O comprimento total foi 30.352. Os sítios conservados, né, foi de 29.130, então, bastante conservado, né, basicamente. Eu tenho 897 sítios variáveis e parcimoniamente informativos, 319, e também os singletons são 569 singletons, né. Então, esses dados, né, eles foram utilizados para fazer a chamada de variante, né. Claro que a gente teve que acreditar nos genomas que estavam depositados por lá, que a gente também, né, assim, utilizou da flag de alta cobertura, né, que eles disponibilizam para a gente. Professor? Então, basicamente, né, esse foi o nosso resultado da rede de haplótipos que nós criamos. Foram 333 haplótipos, só que 44 foram frequentes, né? Quando você vê esses zoom, é porque ele bateu com um mais outro, e o isolado mais frequente, por exemplo, né, o haplótipo mais frequente aqui no nosso continente é um haplótipo que tem como representante o Brasil, mas ele se repetiu 174 vezes dentro do nosso banco de dados, tá? Então, foram sequências idênticas, beleza? Professor? Então, a gente fez um blast, pegou esses haplótipos, né, esses 336 haplótipos, a gente fez um blast contra o banco de dados também, né, adquirido lá, feito o download no GSED, e os 50 best hits contra o mundo todo, que foram as sequências que a gente baixou no GSED, né, conseguiram resgatar 100 países diferentes, né, sequências oriundas de 100 países diferentes. E os 10 mais frequentes, né, são os países aí que estão elencados aqui nesse disco, no gráfico pizza, né? Então, a gente tem Estados Unidos como ganhando uma boa parcela desses isolados, Reino Unido, né? O Brasil, que está aí em amarelo também, tá? Temos Suécia, né? Também, Rússia, Chile, Suíça, Espanha, França e Austrália, exatamente, né? São provavelmente os isolados que tiveram os best hits, né? Referente a barra país, né? De origem desses isolados. Só. Então, essa foi a rede de haplótipos que a gente conseguiu desenhar, né? Utilizamos o método de median, né? Para fazer essa rede de haplótipos. Então, dá para observar, né? Pelo tamanho da bolinha, quanto maior, né? Essa bolinha na rede de haplótipos, maior a quantidade de amostras. Então, a gente consegue ver realmente, né? Que a gente tem um haplótipo central, onde se concentrou aquele grande número de indivíduos idênticos, inclusive a referência está dentro desse haplótipo também, mas a gente conseguiu observar, né, outros haplótipos, inclusive um segundo haplótipo com 44, né, sequências idênticas também. Bom, professor, esses haplótipos, então, eles foram removidos, né, as sequências idênticas que diga, né, foram removidas para poder a gente ficar só com esses haplótipos, né, para diminuir o custo computacional, né, de esforço computacional, já que a gente vai trabalhar com uma quantidade enorme de dados. Então, basicamente, nós pegamos a referência, indexamos a referência, mapeamos os haplótipos, né, que eram as sequências únicas de genomas, né, aí convertemos os arquivos, né, para aquele processo de binarizar esses dados, fizemos a chamada de variantes por um método mais sensível, já que a gente só tinha uma sequência, né, contra o genoma de referência. Podemos criar, então, os arquivos de VCF, tá? A gente observou, né, algumas montagens mais fragmentadas, então, preferimos optar pela filtragem, né, dos SNPs e, finalmente, também, né, poder divulgar para a comunidade científica todos os achados encontrados pelo grupo. Pessoal. Então, basicamente, nós conseguimos construir, né, essas duas inferências, né, baseadas em máxima verossimilhança, com, essa primeira, a da esquerda, nessa árvore filogenética da esquerda, referente à presença e ausência dessa mutação, tá? Mas como nós observamos que essa mutação ela podia ser polimórfica, né, ao mesmo tempo poderia aparecer por 3 nucleotídeos diferentes, então optamos por converter esses dados binários, né, de presença e ausência para os dados nucleotídicos. E aí construímos essa árvore da direita, onde ela nos dá uma sensação real, né, do que está acontecendo dos grupos, né, desses haplótipos, né, como esses haplótipos se comportam pelas suas variantes. Professor? Bom, e o que dizer de Pernambuco, né?
Nós conseguimos, né, sequenciar, nós conseguimos resgatar 77 boas sequências, ainda tem algumas sequências que a gente pode utilizar também, mas precisamos olhar com carinho para elas, mas basicamente, né, as 77 sequências que passaram naquele filtro de quantidade N mostrado anteriormente, a gente fez novamente esse blast, né, com os 50 best hits, né, utilizados aí no banco de dados do mundo, e observamos a provável origem, né, desses isolados de Pernambuco no mundo. Então, Suécia, né, teve uma boa parcela, né, a gente teve isolados da Austrália, a gente teve isolados do Brasil, isolados de Israel, né, isolados do Reino Unido, Coreia do Sul, Rússia, Arábia Saudita, Suíça. Então, a gente teve isolados desses países aí que blastaram com os nossos isolados aqui de Pernambuco. Professor? Bom, essa foi a nossa rede de haplótipos, né, que a gente conseguiu criar. Essa rede de haplótipos já foi incluída, né, pela nossa rede, pelos nossos dados, né, a gente utilizou as redes de haplótipos criadas por a gente achou aquelas 336 da América do Sul, e a gente incluiu esses 77 isolados de Pernambuco para saber como eles iriam se comportar. Será que Pernambuco, os isolados aqui de Pernambuco, eles seriam idênticos aos haplótipos da América do Sul? Não. Ou eles poderiam estar de fora, né? Ou eles poderiam ser introduzidos de outro lugar do mundo, né? Isso a gente tem como responder, né? Basicamente, dos 336 haplótipos da América do Sul, mais os 77 isolados de Pernambuco, apenas 17 sequências foram idênticas. Ou seja, a nossa análise conseguiu aumentar o número de haplótipos para 396 haplótipos. Né? Ou seja, tem muita sequência aqui no estado, né, que não bateu com nenhuma outra sequência de haplotípica aqui da América do Sul. Então, dá para ver, né, inclusive nessa rede de haplótipos, que realmente, né, foram raros os casos onde eu tenho uma bola, né, que aumenta o número de amostras por haplótipo. Então, a gente até coloriu, né, Pernambuco está em vermelho. Bom, finalmente a gente fez uma análise para fazer a intersecção dessas variantes, né, uma análise pela teoria de conjuntos, e a gente consegue ver nesse grupo da esquerda, são os haplótipos da América do Sul, são as variantes, né, da América do Sul, e o da direita, né, o conjunto azul, são as variantes chamadas pelos isolados daqui de Pernambuco. Então, a gente consegue ver que 196 variantes, né, elas não batem com os isolados daqui da América do Sul. Então, a gente consegue já visualizar, né, que realmente as duas análises elas estão conversando. Há realmente alguns indivíduos, né, algumas sequências aqui que não pertencem aos haplótipos, né? Apenas 61 foi entre as duas, né? E a grande parte, né, se eu não me engano, 624, né, daqui, são as variantes encontradas na América do Sul. Deixa eu ver só aqui, porque aqui está 624, exatamente. Aí à direita, né, pessoal, para você ver, são aqui o VCF, né, como a gente lê esses arquivos, né, como a gente vê essas variantes dentro das análises. Bom, professor, basicamente é isso. Obrigado. Ok, Wilson. Muito bem. Muito obrigado, Wilson. Professor Marco. Olá, professor. Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão assistindo aí a nossa live. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a parte filogenómica do Covid-19, né? Como vocês podem ver, né, foi feito um esforço muito grande por várias pessoas para produzir dados de qualidade até chegarmos a este ponto, né? Então, eu gosto de pensar que os meus colegas até agora produziram um diamante, certo? E a filogenómica vai entrar como um anel que realça a beleza desse diamante, né? Então, a filogenómica ela vai contextualizar toda essa informação que foi produzida antes, certo? E tentar responder algumas perguntas. Né? Pode passar, professor? Então, a primeira que surgiu logo no início, quando começou a pandemia, era qual era a origem deste vírus, né? E através de trabalhos de filogenómica e também alguns trabalhos de filogenética, a gente sabe que o vírus, né,
originou a partir de uma variante ou de um Covid-like, né, de um vírus semelhante ao Covid, que estava presente em morcegos. Certo? Então, isso é uma pergunta que já está praticamente esclarecida para nós. Então, a partir daí, né, sabendo essa origem do vírus, né, para que é que nós vamos usar a filogenómica? Então, nós queremos, através da filogenómica, entender o processo evolutivo do vírus e a sua variabilidade genética, certo? Vocês viram, pelo que os meus colegas apresentaram, que existe já uma grande variabilidade genética dentro desse vírus, né? E a filogenómica vai realmente elucidar como estão relacionadas essas sequências, né? E possivelmente qual é o processo evolutivo. E ajudar-nos já também a entender quando e como se propagou o vírus, certo? De onde veio e para onde foi. E dentro do contexto do nosso projeto, né, obviamente que nós vamos aplicar, né, tentar entender como é que as cepas que estão circulando em Pernambuco se enquadram no Brasil, na América do Sul e no resto do mundo. Pode passar, professor. Então, nós estamos construindo árvores filogenómicas, certo? A primeira que eu tenho para apresentar para vocês hoje foi uma árvore construída, ou seja, uma inferência filogenética por máxima verosimilhança, e nós usamos 413 sequências da América do Sul e Brasil, obviamente, né? 77 dessas sequências são nossas, né? Foram produzidas e construídas no decorrer deste projeto. Né? Obviamente, nós fizemos um tratamento a essas sequências dos genomas, né? O alinhamento e o tratamento a esses genomas. E só um pequeno realce, né? Que nós, neste momento, eu tenho um método de inferência para apresentar para vocês hoje, mas nós estamos também usando inferência bayesiana, certo? E, juntamente, né, com máxima verosimilhança, a inferência bayesiana e o método de neighbor joining, que é um método baseado em distâncias, têm sido os métodos mais utilizados, né, no estudo da Covid e da variabilidade genética em Covid. Certo? Pode passar, professor? Então, quando nós fazemos inferência filogenética, nós temos que determinar um modelo de substituição nucleotídica. Neste caso, o que o programa identificou, né, que mais se enquadrava nos nossos dados, é um modelo GTR, né, ou uma variante do modelo GTR. Né, que o modelo GTR é General Time Reversible, certo? E ele tem certas características. Ele permite, é um modelo que permite que a frequência das bases seja diferente, né? E vocês podem ver aqui nos nossos resultados que realmente a proporção de cada uma das bases é bem diferente das nossas sequências, certo? E além disso, permite também que permite nós termos diferentes taxas de mutação. Então temos aqui os dois grandes grupos de mutação, né? Transversões e transições, e vocês podem ver perfeitamente que dentro dos nossos dados essas taxas foram muito variáveis. Nós temos alguns tipos de mutação, como, por exemplo, a transição CIT, que é muito mais frequente do que, por exemplo, a transversão AIT ou a transversão CIG. Certo? Então, isso já nos dá a entender que nem todo tipo de mutações ocorre de forma semelhante. Né? Pode passar, professor? Então, este é o ponto mais interessante, digamos. Este é o anel que vai realçar o nosso diamante. Então, aqui nós temos uma árvore filogenética, a bifilogenómica, baseada em máxima verosimilhança, e cada uma dessas linhas que vocês veem saindo desta árvore corresponde a uma sequência. Todas as sequências que estão com o nome pequeno são as nossas sequências de Pernambuco. Certo? Então, a primeira coisa que nós vemos assim, na árvore filogenómica para a América do Sul é que as nossas sequências de Pernambuco elas aparecem em vários pontos dessa árvore. Certo? Então, nós temos uma grande representatividade de cepas diferentes aqui no estado de Pernambuco. Certo? Eu agora vou mostrar dois zooms interessantes aqui da nossa árvore. Pode passar para o próximo slide. Então, aqui nós temos o exemplo de algumas cepas de Pernambuco que elas estão misturadas com outras cepas de outros países, nomeadamente do Equador e da Colômbia,
do Peru e do Chile, certo? Então existe realmente uma grande variabilidade, né? Mas para mim, ou para nós, talvez o mais interessante, assim, que realmente abre novos caminhos, é a próxima imagem que eu tenho para vocês. Certo? Então, nós temos aqui um clado de sequências genómicas do nosso estado de Pernambuco, certo? Que nós conseguimos identificar ao longo deste projeto, né? E nós podemos ver várias coisas aqui neste clado. Primeiro, este clado é um clado muito basado, ele está muito perto da raiz da árvore, certo? Então são sequências bem antigas, certo? Por outro lado, este clado apenas tem sequências de Pernambuco, certo? Então nós aqui em Pernambuco nós temos um clado que apenas existe aqui, não existe nem no resto do Brasil, pelo menos com a informação que atualmente está disponível, certo? E também não existe em mais nenhum sítio da América do Sul. Então isso mostra, ou pelo menos dá a entender várias coisas, né? Primeiro, como eu disse, nós temos uma variedade muito grande de cepas no estado de Pernambuco, né? Também reflete a variedade existente na América do Sul. E, por outro lado, esse clado único em Pernambuco, né, parece indicar que nós temos múltiplas entradas do vírus na América do Sul, certo? Obviamente, nós teremos que, e vamos fazer isso, já estamos a preparar isso, temos que ver se conseguimos encontrar alguma sequência semelhante a essas, né, nas bases de dados existentes. Por exemplo, alguma sequência asiática ou alguma sequência da Europa para identificar de onde vieram, porque nós sabemos que, sendo sequências muito basais, né, e sabendo também que o vírus não se originou no Brasil, então elas vieram de algum lado. Então nós temos Pernambuco como um ponto de entrada de novas cepas, né, na América do Sul. Podemos discutir se isso é positivo ou negativo, né, porque isso obviamente quer dizer que nós recebemos cepas ou pessoas que estavam infectadas de outros países, mas desde logo do ponto de vista evolutivo e do ponto de vista epidemiológico, né, de como se propagou a doença, é muito interessante. Nós, obviamente, conforme vamos aumentando, né, a nossa base de dados de sequências, vamos entendendo melhor como foi isso, né? E pode passar para o próximo slide, professor, por favor. Então, nós tínhamos essa ideia, né, que obviamente, se não me engano, o primeiro caso detectado no Brasil foi em São Paulo, né, e depois no Rio, quando surgiram mais, né, foram os casos mais mediáticos, e que se supõe que a partir daí eles divergiram, né, para outras cidades brasileiras, outras regiões brasileiras. Mas, por outro lado, também temos, né, à luz dessa nova informação, que Pernambuco é um ponto, ou pode ser um ponto de entrada de novas variantes desse vírus na América do Sul, né, cabe-nos a nós agora, e nós estamos trabalhando no início, né, nós estamos neste momento a correr a inferência bayesiana para tentar entender, né, também quando é que esse grupo foi formado, né? Mas muito interessante agora contextualizar do ponto de vista do mundo, né, para entender realmente de onde vieram essas cepas, né? Então nós temos aqui já, vocês puderam ver, nós temos aqui todo um esforço muito grande para chegar a este ponto, né, e que está a produzir informações muito interessantes, porque até ao momento não se considerava Pernambuco como um ponto de entrada de variantes deste vírus, né? Então, como eu disse, do ponto de vista epidemiológico, isso é muito interessante e muito importante estar atento a essa situação, né? Por mim, agora, eu acho que a gente pode passar, eu passo a palavra ao professor Valdir, né, se queremos abrir agora um momento de debate ou de discussão, mas é isso, né? Ok, Marco, muito obrigado, meninos, muito boa
São muito boas as informações e a forma como vocês passaram foi muito, muito didática, tá? Bom, eu vou interromper aqui. Pronto, perfeito. Então, obviamente que a ideia era passar para a comunidade quase que em tempo real, né, as coisas que estão sendo feitas em relação ao sequenciamento genômico do SARS-CoV-2. Como vocês percebem, é um processo que é laborioso, né, que envolve várias etapas e que, obviamente, depende de uma série de mãos para que esse processo seja conduzido. Deixa eu devolver o Regueira aqui à sala. Pronto, Regueira, de volta. Muito bem. Então, dentre as perspectivas, né, então, a gente está aguardando chegada de insumos. Hoje chegou uma parte bem significativa, né? Fica faltando agora só um item a mais, para que a gente possa dar seguimento, provavelmente na semana que vem, com o processo de sequenciamento, tá? E esse conjunto de análises que foram apresentadas em relação à América do Sul, elas, só para vocês entenderem o contexto, elas representaram um conjunto de treinamento de dados, tá, da equipe, para que enquanto as sequências eram produzidas, que isso começou a acontecer, o sequenciamento começou a acontecer agora no mês de julho, então nesse meio tempo, enquanto o sequenciamento propriamente dito não acontecia, os meninos receberam a incumbência de se divertir fazendo uma série de conjecturas a respeito das sequências que circulam na América do Sul, por uma questão de contextualização e também pelo tamanho do banco de dados, né? Porque o número de sequências restritas à América do Sul é pequeno, tá? Então, isso serviu como um laboratório importante e facilitou, obviamente, o processo de análise agora das sequências genômicas aqui do estado de Pernambuco. Então, a gente já está conversando faz um tempo, mas tem tempo para pergunta. A gente não se programou para fazer nada nesse final de tarde, a não ser conversar com vocês. Então, se vocês tiverem perguntas, a gente vai ter o maior prazer de responder de acordo com o tema. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Tem aqui a primeira pergunta, professor, desculpe interromper, que surgiu, foi aqui de Vinícius, né? Que pergunta como é que faz a avaliação da concentração do RNA viral especificamente, né? Então, isso aí eu deixo para a Regueira ou Eide responder? Sim. A concentração do RNA viral, tanto a concentração do RNA quanto a concentração da biblioteca, a gente faz através de uma metodologia que usa fluoróforos. Então, a gente usa o Qubit, que é um método mais específico, mais sensível e mais confiável, para que a gente possa ter certeza da concentração do material. E ainda, no final, a gente ainda corre um gel para avaliar como é o nome? Esqueci o nome. A integridade dos amplificadores. A integridade dos amplificantes, isso mesmo. Mas é Qubit. Muito bom. Ok, perfeito. Tem uma pergunta aqui do doutor Eliano Coutinho, nosso ilustre... eu vou chamá-lo de egresso, viu, Eliano? Eliano fez mestrado aqui na pós-graduação em genética, fez doutorado nos Estados Unidos e hoje faz parte do staff lá da Universidade de San Diego, na Califórnia. É muito bom ter você por aqui, Eliano. Eliano já foi convidado para apresentar uma live nas próximas semanas, tá? Só falta... A data a gente já definiu, só falta definir o título, tá? Para a gente saber o que é que esse rapaz anda aprontando lá pelos Estados Unidos. Eliano pergunta se seria possível verificar alguma mudança na frequência de haplótipos ao longo dos meses. Wilson, Sérgio, quem responde? Habilita o microfone. Eu tô café com leite, só vou puxar a orelha se eu preciso, vai lá. Olha, sim, é provável que a gente possa ver uma mudança de haplótipos, né? Não dá para brincar, assim, não dá para
inferir algo que se vai mudar ou não, não sei. É por isso que o projeto, né, o professor se preocupou, né, de fazer isso periodicamente, né, porque justamente para evitar e para já prever a apresentação no surgimento de um novo aplótico, né, então a gente vai ter amostras que são periódicas, né, eu não sei como vai ser o tempo, professor, se vai ser de mês em mês, mas isso vai ser importante até para novos surtos, né? A gente ter um material para sequenciar, e sim, é provável que apareça, né, outros aplóticos, sim, aqui no estado. Só complementando a informação, Eliano, a gente acaba ficando refém do tamanho do conjunto de dados. Tá? Uma das questões que a gente tem aqui no Brasil é a baixa representatividade da rotina de sequenciamento genômico, né? Então, o Brasil já faz tempo, de 3 milhões de casos e a gente não conseguiu chegar sequer ao primeiro milhar de sequências depositadas. E, obviamente, que existe concentração do esforço de sequenciamento em determinados estados. Tá? Então, o que a gente acaba tendo é uma fotografia desfocada do quadro epidemiológico do país como um todo. E aí o que se espera é que esse tipo de inferência ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer em filogenômica, em filogeografia, porque a variável geografia ela não é tão importante assim. Tá? A variável mais importante é o tempo, tá? Porque o vírus é de origem recente, se disseminou muito rapidamente ao longo de todo o mundo, e você não pode esperar, por exemplo, com uma clusterização de tipos virais muito importante aqui no Brasil, porque não deu tempo ainda na história evolutiva do vírus a ver essa diferenciação seguida de disseminação restrita a um determinado espaço geográfico. Mas o que a gente observa e o que a gente pretende fazer à medida que o número de genomas aumentar é fazer comparação na escala temporal, né? Comparar as cepas associadas aos primeiros casos registrados aqui em Pernambuco e comparar com o quadro atual. E aí você volta com essa análise feita dentro do contexto de Pernambuco apenas, que vai ser um pedaço da fotografia, e joga no contexto mundial para você ter uma ideia de onde é que como é que essas cepas se agrupam com cepas de outros países, de outras regiões do mundo. E a partir daí a gente calibrando o tempo, a gente vai poder fazer uma série de presunções acerca do processo de espalhamento do vírus e, quem sabe, fazer predição do que é que deve acontecer ao longo dos próximos anos, já que a gente já deve se conformar e que o SARS-CoV-2 vai continuar nos visitando pelos próximos anos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Genômica e proteômica, deve ser o professor Tecílio, eu acredito. Obrigado, Tecílio. Ele pergunta, como está a identificação de SNPs com possível efeito funcional na replicação do vírus? É possível inferir sobre maior, menor virulência ou gravidade de sintomas? E aí, o Wilson Sérgio? Essa etapa, né, a gente vai fazer quando a gente tiver bem mais alguns dados, né, que ainda estão sendo levantados, mas vai ser possível sim, eu acredito que vai dar para a gente fazer esse tipo de inferência nos dados, né? À medida que a gente está coletando mais informações sobre os pacientes, então a gente vai ter esse tipo de informação bem detalhada, né? Eu creio. Então, sem dúvida, Sérgio, basicamente esse o espírito. Nessa primeira fase, o nosso compromisso foi gerar a informação genômica, garantir que ela tivesse alta qualidade, né, que fosse compatível com aquilo que está sendo feito nos melhores centros de sequenciamento do genômico do mundo. Eu acho que a gente conseguiu atingir esse patamar. O nível de rendimento que a gente conseguiu nessa primeira etapa foi bem importante. E mais importante do que civil de escola, então a gente já consegue identificar variáveis, né, biológicas que podem contribuir para maior ou menor eficácia do processo de produção da biblioteca. Tá? Então, essa etapa é basicamente, o compromisso do grupo foi basicamente lançar a informação, tá? E como vem sendo aventado desde o início dessa ideia, desse projeto,
franquear o acesso dessas informações a qualquer colaborador institucional ou de outras instituições que têm interesse nesses dados, para agrupar essas informações com outras e fazer inferências que são mais funcionais, né, mais próximas daquilo que o mercado espera, né, produção de produtos biotecnológicos. Mas isso aí vai ter um tempo de maturação, e a gente espera poder colaborar, né, e disponibilizar essas informações para os grupos que quiserem investir nesse componente. A Eliane fez uma pergunta boa. Olha, homoplasia... Eliane pergunta... Daiane. Ela pergunta se houve o sequenciamento de pacientes com casos graves e leves, se sim, foi verificada alguma diferença no genoma viral. Regueira, quer falar sobre isso, Regueira? Está lá na tua praia? Por enquanto, a gente ainda não tem acesso ao desfecho dos pacientes que a gente recebeu os RNAs dos vírus, mas a gente, juntamente com o pessoal do NUPIT, com a professora Michelle e a professora Mayra, a gente já está em contato com o LACEN para poder ter acesso ao desfecho dos pacientes dos quais as amostras foram originárias. Mas, assim, a gente vai ter acesso a essa informação e, provavelmente, mais para frente, a gente vai ter essa resposta. No mundo ideal, essa informação deveria ser a informação primária. Primeiro, você define a casuística. A partir da casuística, você seleciona cepas representativas de diferentes estados clínicos e, a partir disso, você faz o sequenciamento. Mas o acesso à informação ele não é trivial, né, porque envolve uma série de procedimentos e de autorizações que diz respeito à privacidade do indivíduo, entre várias outras coisas, e a gente não pôde fazer nesse compasso, né, que seria o compasso ideal. Mas essas informações acerca da gravidade dos pacientes, né, o desfecho de cada caso associado a cada uma dessas cepas, ela vai ser embutida também nas análises, para que a gente possa agregar mais valor ao trabalho como um todo. Eliano Coutinho, professor Eliano, doutor Eliano, ele pergunta para o Wilson se dá para distinguir homoplasia de introdução. Olha, a gente não sabe ainda se dá para distinguir, né, essa homoplasia de introdução. Como o professor falou, o nosso dado ainda é muito subamostrado, né? A gente até esqueceu essa componente, né? A gente tem 77 isolados de muitos casos. Então, só quando a gente botar realmente, né, a mão em uma grande quantidade de dados, a gente, inclusive, vai poder inferir, né, mais precisamente se a gente vai ter algumas mudanças ou manutenção, né, desses isolados. E outra coisa que a gente não fez foi comparar com o mundo, né, o mundo todo. Isso também a gente não fez. Então, assim, ainda é muito incerto, justamente pela subamostragem, mas inicialmente, assim, só depois a gente vai conseguir ver isso aí. É uma questão que é interessante de ser considerada, que é uma das perguntas que frequentemente se faz, é de onde vieram as cepas de Pernambuco. Mas, de novo, a gente fica refém da qualidade da informação disponível nos bancos de dados públicos. Tá? Porque quando a gente faz a comparação de uma cepa sequenciada aqui no estado de Pernambuco com a base de dados do GISAID, por exemplo, que hoje é o principal repositório de sequências no mundo, sequências de SARS-CoV-2 no mundo. Então, se a gente obter um match, por exemplo, com a cepa de 100% com a cepa que circula no País de Gales, isso não necessariamente significa que a cepa que circula aqui em Pernambuco é oriunda de um paciente, de um cidadão do País de Gales que esteve no Brasil, ou de um cidadão do Brasil que esteve no País de Gales. A gente não poderia afirmar tal coisa. Porque a Inglaterra, o Reino Unido, na verdade, como um todo, ele é exemplo do entendimento da importância do sequenciamento genômico, né? Da última vez que eu olhei a base de dados, já passavam 35 mil genomas sequenciados na Inglaterra, o que corresponde a mais de 11% de todos os casos registrados naquele país.
Então, dá para entender porque os ingleses saíram na frente, né, na história de propor uma vacina de amplo espectro, porque eles fizeram um investimento maciço em sequenciamento e hoje são um país mais bem representado na base de dados. Então, a gente fica refém do tipo de informação. E é por isso que a gente adotou a estratégia, não só comparar com o banco de dados, definir o best hit e ter muito cuidado ao afirmar que essa cepa veio do país A, do país B ou do país C, tá? E a gente adotou o procedimento de fazer uma comparação mais inclusiva com o banco de dados, pegar os 50 melhores alinhamentos, com critérios muito rigorosos de qualidade de alinhamento, e a partir disso, ter uma ideia de em que países circulam cepas que são muito correlatas àquelas que a gente tem aqui no estado de Pernambuco. E aí, sem dúvida, a partir desse conjunto de dados e de metodologias, vai ser possível fazer esse tipo de conjectura, principalmente quando a gente adicionar os componentes de filogenômica e filogenética que estão sendo desenvolvidos. Alguém tem mais alguma pergunta? A variável é o tempo, né, professor? Também a gente precisa... A variável é o tempo. Bom, acho que não tem mais pergunta. Ninguém quer perguntar mais nada? Aprenderam tudo? Para os alunos que são os ouvintes que são do programa de pós-graduação, vai ter prova, né? Vocês sabem que o módulo de coordenação, o coordenador é brabo, e vai ter prova sobre essa live, tá? Para que vocês possam validar dentro da disciplina seminários, tá? Então, gostaria de encerrar, então, mas antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a toda a equipe envolvida. Como vocês viram lá naqueles slides iniciais, são mais de 30 pessoas que estão diretamente associadas com todo o processo de realização desse projeto, que vai desde a obtenção das amostras, a confirmação da presença do vírus, a preparação do material para ser remetido ao laboratório, a preparação das bibliotecas, o sequenciamento e todas as análises bioinformáticas que são realizadas. E vocês devem ter percebido o quanto de esforço tem nesse empreendimento. E aí eu gostaria de agradecer em nome dessas pessoas que aqui estão, né, o professor Marco Katzenberger, a doutora Aide Lacerda, o doutor Marco Segueira, o doutor Wilson Júnior e o doutor Sérgio Paiva, que são representantes de todo esse grupo muito animado. O grupo é muito divertido, né? Então, é um grupo que trabalha muito sério, trabalha muito, muito duro, mas que não perde o espírito, né, de coletividade, de respeito e de compromisso. Tá? Então, é muito bom trabalhar com vocês, é muito divertido trabalhar com vocês, e a cada dia eu aprendo mais um pouco com aquilo que vocês fazem. Tá? Então, gostaria muito de agradecer a vocês e a todo o grupo de pessoas que estão empenhadas nessa iniciativa. E agradecer a vocês que tiveram paciência de acompanhar essa apresentação, tá? E a gente está à disposição. Vocês têm o meu contato, pelo menos, mas através do meu contato vocês conseguem chegar a qualquer um dos membros da equipe. E a gente está à disposição para qualquer tipo de dúvida, principalmente para colaboração. Se vocês tiverem um feeling mais aplicado para o uso dessas informações, eu não sou virologista, definitivamente, e o meu sonho de consumo é que as informações que a gente produz, na qualidade de geneticistas, na qualidade de bioinformatas, elas sejam aplicáveis, elas sejam úteis para o desenvolvimento de pesquisa de ponta aqui na universidade ou em qualquer outra instituição de pesquisa que os pesquisadores venham a ter interesse no tipo de material que está sendo tratado e da informação que está sendo produzida. Muito obrigado a todos vocês. Até logo, boa tarde. Vocês querem dar tchau, meninos? Até logo, pessoal. Boa tarde para vocês. Continuem se cuidando, hein? Boa tarde, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.